De onde vem a eletricidade das tempestades? Talvez você pense que haja uma explicação bem simples para isso, pois já é rotineiro esses eventos no nosso céu há milhares de anos. Mas, por mais incrível que pareça, esses fenômenos que duram apenas uma fração de segundo são tão complexos que ainda nos dias atuais são capazes de intrigar a comunidade científica. A eletrificação da nuvem, que é o evento que antecede o relâmpago, causa uma grande discussão no meio acadêmico. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Desde já, não deixe de se inscrever e ativar o sininho. Afinal, notificação de conhecimento nunca é demais. Pesquisa sobre relâmpagos é algo tão antigo quanto pesquisa sobre eletricidade. Ambas começaram no século XVIII. No entanto, muitos dos processos físicos envolvidos nessas poderosas descargas ainda são pobremente conhecidos. As principais razões para isso são a dificuldade de prever com exatidão onde e quando uma delas ocorre e a alta variabilidade de suas características. Nos estudos em laboratório, as mais longas descargas já geradas não conseguem ultrapassar algumas dezenas de metros, comprimento muito aquém dos vários quilômetros de um típico relâmpago entre uma nuvem e o solo. Bom, para que uma nuvem se torne eletricamente carregada, é necessário que ocorra a separação de cargas elétricas. Portanto, as partículas que compõem a nuvem devem possuir cargas positivas e negativas. Mas a grande discussão científica gira em torno da seguinte pergunta: como as partículas da nuvem se tornam eletricamente carregadas? No último século, 3 principais teorias foram discutidas: a convectiva, a indutiva e não indutiva. De uma maneira resumida, a teoria convectiva seria o tipo de transmissão ou transferência de energia térmica em que essa energia é transmitida por massas fluidas que se deslocam de uma região para outra em virtude da diferença de densidade dos fluidos existentes nessas regiões. De maneira mais complexa, a eletrificação da nuvem ocorreria pelo acúmulo de íons positivos em sua base, que são transportados verticalmente pelas correntes ascendentes, e esses íons positivos ascendem até o topo da nuvem. Nesta região, os íons positivos atraem íons negativos do ambiente, que acabam penetrando nas bordas laterais da nuvem pelo entranhamento. O ar entranhado é mais frio e denso em relação ao ar da nuvem, e, portanto, produz movimentos descendentes, transportando os íons negativos para a base da nuvem. A nuvem, então, se torna polarizada. Apesar de os movimentos verticais serem importantes para a separação de cargas, a teoria convectiva parece ter um grande problema com relação aos íons positivos abaixo da base da nuvem, pois, para que isso ocorra, seria necessário que previamente já houvesse ocorrido um carregamento elétrico de nuvem na região. Portanto, a teoria convectiva normalmente é descartada como um gatilho inicial da eletrificação das nuvens. A teoria indutiva é a conclusão geral que se tem de algo após a observação de um número suficiente de casos particulares. Com base nesse princípio, se sugere que a polarização da nuvem depende da pré-existência de um campo elétrico vertical. Este campo elétrico atua polarizando as partículas da nuvem. Então, quando uma partícula pequena que sobe pela corrente ascendente se choca com uma partícula grande que está em queda na nuvem, há uma neutralização de cargas. Após essa neutralização, as partículas seguem sua trajetória eletricamente carregadas.
Contudo, a teoria indutiva contém algumas lacunas no processo de eletrificação e seria improvável para explicar as primeiras descargas elétricas de uma tempestade. A teoria não indutiva é a mais aceita pela comunidade científica atualmente. Também conhecida como teoria Reynolds-Brock-Gurley, sugere que a nuvem de tempestade gera uma separação de cargas elétricas pelo choque entre partículas de gelo, sem a necessidade da pré-existência de um campo elétrico. Alguns experimentos foram feitos em laboratório para tentar compreender o processo de eletrificação das nuvens de tempestade sem a interferência de fatores externos. Então, os autores observaram que o choque entre as partículas de granizo e cristal de gelo geravam a separação de cargas e eletrificavam a nuvem. Então, a transferência de cargas ocorreria devido à troca de massa durante o choque entre essas partículas de gelo. Bom, tendo como princípio base essas três principais teorias, várias pesquisas têm sido realizadas em diferentes países, visando compreender melhor os relâmpagos. Variadas técnicas são utilizadas, como fotografia, espectroscopia, câmaras ou sensores ópticos, medidas da radiação eletromagnética fora do visível e medidas diretas da corrente. No entanto, muitos mistérios ainda não têm uma resposta definitiva. Como os relâmpagos são iniciados dentro da nuvem? Como eles se conectam aos objetos no solo? Como os relâmpagos provocam fenômenos luminosos observados na atmosfera? Entre muitos outros questionamentos a respeito. Então, dito tudo isso, levando em conta o que mais é aceito e ensinado nas escolas, a resposta até o presente momento para essa questão da origem da eletricidade nessas tempestades é que, devido às baixas temperaturas dentro das nuvens, as gotículas de água que vão se movimentando dentro delas vão se transformando em cristais de gelo, que por sua vez vão se deslocando através de ventos que podem chegar a mais de 100 km por hora. Então, esse atrito entre os cristais de gelo vão gerando cargas negativas e positivas. Essas cargas vão se organizando e eletrificando a nuvem. E na medida que isso vai aumentando, elas tendem a dissipar em algum momento, rompendo a rigidez do ar que, assim como todo isolante térmico, só consegue exercer essa função até um determinado limite. E é após a quebra desse limite que ocorre as descargas elétricas entre duas regiões. Então, a partir desse momento, conseguimos observar esses grandiosos fenômenos da natureza. A maioria dessas descargas ocorre dentro das nuvens, mas como as cargas elétricas induzem cargas opostas no solo, as descargas também podem se dirigir a ele. Os raios que tocam o solo podem ser divididos em descendentes da nuvem para o solo e ascendentes do solo para a nuvem. Os que não tocam o solo podem ser basicamente de três tipos: dentro da nuvem para o ar e de uma nuvem para outra. O tipo mais frequente é o descendente. O que concluímos com todas essas explicações é que o mundo e a tecnologia evoluem todos os dias, mas algumas perguntas persistem em permanecer sem uma resposta definitiva. E isso nos faz pensar, até mesmo as coisas que parecem ter as mais simples explicações, ainda assim têm algum mistério a nos oferecer. E é com essa pequena reflexão que encerramos o vídeo de hoje. E se gostou, deixe seu like, compartilhe e interaja nos comentários. Isso sempre nos ajuda muito. Então, muito obrigado e até a próxima!